Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais esse estudo que ora nos propomos a fazer, orientação para a prática mediúnica na casa espírita. Então, a gente tem que prestar muita atenção quando se fala em reunião mediúnica e nas reações e interações que existem entre o grupo, entre as pessoas encarnadas e desencarnadas. Lembrando que todos nós estamos sempre envoltos por espíritos. E esses espíritos, eles estão perto de nós sobre as mais variadas situações e circunstâncias e também intenções. Cada um de nós trazemos ao reencarnar um grupo de amigos espirituais e também um grupo de comparsas, aqueles que foram companheiros nossos em coisas bem desagradáveis, que ainda bem que a gente não lembra. Mas todos nós então temos a oportunidade de integrarmos uma reunião mediúnica e nesse momento esclarecer aos espíritos. Lembrando que esclarecer espíritos é de extrema importância para nós, porque à medida que a gente vai esclarecendo-os, a gente também vai se aperfeiçoando. Porque cada espírito que nos acompanha, daqueles comparsas e até mesmo amigos, que gostariam que nós continuássemos do mesmo jeito, ao serem esclarecidos, novos rumos só surgem para eles, novas oportunidades, e lógico, nós, assessorados então por espíritos melhores, e aqueles que ainda estavam presos em algum processo de ignorância e de malevolência, ao serem esclarecidos, ao tomarem novas orientações, novos caminhos, seguem para a luz, seguem para o crescimento espiritual. É nesse aspecto, dentro dessas colocações, que nós devemos então procurar trilhar por novas oportunidades, procurar trilhar por novas luzes que venham brilhar em nossos corações. Então estamos agora no capítulo 8, orientações específicas, inicialmente a todos os membros da equipe. Está solidamente engajado na tarefa, observando rigorosamente o horário das sessões, com atenção e assiduidade. Eu costumo brincar e dizer com assiduidade indígena, pontualidade indígena. Porque conta-se aqueles amigos que nós conhecemos que tiveram o prazer de trabalhar entre os indígenas, eles cumprem rigorosamente o horário e o que prometem. E quando eles fazem alguma coisa errada, eles falam assim: estávamos copiando os brancos, ou imitando os brancos. Então nós temos que procurar a sermos firmes, coesos, dentro daqueles objetivos. E um dado muito importante que alguns autores dizem: a reunião mediúnica tem horário para começar, mas para terminar não podemos ter certos rigores do horário, mas para começar sim. Aqui está no Conduta Espírita essa recomendação. Manter sigilo em relação ao conteúdo da comunicação mediúnica, sobretudo no que diz respeito à pessoa conhecida, famosa ou apenas conhecida dentro do grupo. O grupo deve evitar qualquer tipo de manifestação de curiosidade, respeitando a intimidade das pessoas. Aí o espírito chega fazendo certas insinuações. É função do dialogador conversar naturalmente, mostrar para aquele espírito o caminho que ele deve seguir, sem começar com aquela mais o quê, né? Então aí já entra para o lado da fofoca, pelo lado da intriga, e nós temos que primar pelo bom entendimento, pela boa compreensão de todos os integrantes ali, certo? Então, antes de nós querermos colocar certos padrões de raciocínio nosso, visão nossa, nós temos que colocar aquela visão cristã, de amor, de solidariedade, de compaixão e respeito. Analisar as dificuldades encontradas no trabalho, buscando a solução mais adequada junto ao grupo ao qual está inserido. Não, aqui eu acho que eu pulei, né? Manter sigilo. Pulei sim.
Então, investir no autoaperfeiçoamento e nas ações de conhecimento do outro, procurando entender as diferenças individuais. Então, muitas das vezes as pessoas querem chegar e achar que o outro tem que pensar como ele, entender como ele, e que a vida nos mostra, que a doutrina espírita nos mostra, é que nós temos então que tomar atitudes sérias, responsáveis e principalmente tratarmos-nos com amor uns pelos outros, com responsabilidade, com serenidade, para que todos possam então ter o prazer de estar presente dentro do grupo, vivenciando aqueles momentos dentro do grupo, com harmonia, com alegria e com sinceridade uns para com os outros. Isso é muito importante. Investir no aperfeiçoamento e nas ações de conhecimento do outro. Cultivar a fé e o amor em Deus, em Jesus e em seus mensageiros. Então, na hora que a gente está dentro da reunião mediúnica, a fé em Deus tem que estar bem viva, bem latente, compreendendo também essa responsabilidade que nós temos com Jesus e nos seus mensageiros, que são nossos mentores, nossos protetores, nossos instrutores, ou seja, toda a equipe de trabalho espiritual que está ali. Os médiuns têm que ser bem leais aos mentores e procurar conhecer bem os mentores, porque às vezes a pessoa vai achar que aquele espírito é um mentor e aquele espírito é um detrator, obsessão é uma palavra pesada, né? Alguém que está ali não de uma forma muito coerente, de uma forma um pouco séria. Cuidado com um espírito que se manifestam como comunicação com trejeitos de criança ou de adolescente. Às vezes eles vêm em várias reuniões, cativam os médiuns e levam os médiuns a terem alguns vícios, algumas tendências ruins, porque eles estão apenas disfarçados de criança, disfarçados de adolescente. Tem que ter muito cuidado. Principalmente as mulheres têm a tendência natural de acolher mais. Aí aquele espírito chega se colocando como uma criança, se colocando como alguém muito especial dentro do grupo, especial no sentido não de ser uma pessoa importante, mas de ser uma pessoa necessitada de um certo amparo. E conversa, desses espíritos normalmente tem a manha é uma palavra fluminense, né, dizendo que tem aquele jeitinho de cativar, aquele jeitinho de fazer com que as pessoas acham-se mais próximas a eles. E isso não é uma coisa muito boa. Nós temos que saber prestar atenção nesse detalhe. Analisar as dificuldades encontradas no trabalho, buscando a solução mais adequada junto ao grupo ao qual está inserido. Aí, cada dificuldade que o médium tem, ele tem então que observar, conversar com seus amigos ali dentro, conversar com seus companheiros de equipe e procurar então ali dentro do grupo, junto daqueles companheiros, junto de toda a equipe, um meio de achar a melhor solução, um meio de achar a melhor postura para que seja tomado com segurança, com responsabilidade e com amor uns pelos outros. Por isso, as dificuldades do trabalho devem ser analisadas em grupo e sem melindre. Seguir as orientações de organização e funcionamento da reunião mediúnica definidas pela doutrina espírita. Então, tem aquele padrão de trabalho espírita que nós devemos procurar respeitar, que nós devemos procurar seguir. E tem, logicamente, aquele trabalho dentro da equipe. As funções de cada um ali dentro. Então, aqui eles vão trabalhar bastante, falando sobre essa questão do trabalho que cada um deve procurar exercer, do trabalho que cada um deve procurar fazer dentro da mediúnica. Isso é muito importante, isso é uma responsabilidade que todos devemos ter.
para fazermos realmente as coisas acontecerem da melhor forma possível. Reprimir, vamos ver se a gente já terminou todos aqui, é respeitar o momento do diálogo com os espíritos, auxiliando-os mentalmente com bons pensamentos, com as radiações da prece, da emoção equilibrada e da doação fluídica. Pausadamente para a gente gravar bem. Então o espírito está dando comunicação pelo colega do lado. Qual a nossa função? Manter-se em oração, manter desenvolvendo bons pensamentos. Aí o espírito chega lá e fala que matou, que destruiu, que está perseguindo alguém da sua família, que vai matar, que vai destruir. Mantenha os bons pensamentos. Vai fazendo a sua oração. Ah, mas nesse momento não dá para fazer oração. Faça. Não tem nenhuma recomendação contrária a ler uma oração. Desde que você leia mentalmente, sem estar falando em voz alta para não atrapalhar o dirigente. Mas existem casos que é necessário ler uma oração em voz alta. Lembra lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, é um conjunto de orações. E não tem nada de errado ler uma oração daquela dali. Dependendo da situação, o Espírito vai precisar de que a gente leia aquela oração. Só que tem oração lá que é muito grande, né? Então nós temos que saber escolher as menores, as mais objetivas para aquele momento, se for o caso de precisar de ler. Certo? Então são momentos muito raros que precisa-se de fazer uma oração em voz alta. Ou, no caso, alguém da sustentação fazer. É raro, mas tem que saber que em um determinado momento isso pode precisar. Certo? Isso não vai ser o comum, não vai ser o corriqueiro, vai ser aquilo, a exceção, aquilo que algum dia aconteça. Tá certo? Então a gente vai ter sempre momentos diferenciados dentro de uma reunião mediúnica. A Sueli Caldas falava assim: cada reunião é uma emoção diferente, por isso é tão bom participar. É importante entendermos isso. Aí vocês vão falar assim: mas aí na apostila não está dizendo para ler uma oração em voz alta. Eu estou falando de uma exceção que pode ocorrer. Exceções existem e ocorrem. Então, respeitar o diálogo e manter o pensamento em prece, manter o pensamento em bons pensamentos e, dependendo da situação, tem que fazer a oração. Quando a equipe vai se tornando mais coesa, vai entendendo as necessidades de cada um, vai sabendo ler no olho do outro a necessidade, as coisas ficam muito diferentes. Porque aqui é a orientação básica para uma reunião engessada, uma reunião que as pessoas estão treinando, estão aprendendo, é uma orientação para a reunião. Mas a partir do momento que a gente está numa reunião, as coisas ficam diferentes. Se a gente for conversar dentro de um seminário com 10 dirigentes de reunião mediúnica, nós vamos ver 10 reuniões de mediúnicas diferentes. Nós vamos ver 10 formas de agir dentro da reunião diferente. E nenhuma vai fugir do que está escrito aqui. Agora, sempre terá detalhe que vai ser diferente. Certo? Então, eu não vou engessar o que eu estou falando, porque a gente está lembrando, porque aqui tem que ser escrito engessado. O basicão. Para você seguir a orientação de uma forma mais compatível possível com a orientação. Qualquer brechazinha que a apostila deixa, a pessoa já começa a inventar. Então nós temos que saber que na reunião mediúnica tem momentos que nós temos que tomar outras ações. Como, por exemplo, o dialogador está conversando com o espírito. O espírito está muito resistente no que eu vi. Alguém da sustentação levanta e vai com a mão na posição do passe, né? A mão normalmente na posição assim, na cabeça do médium, e ali naquele momento dando, por exemplo, o dialogador ficou do lado mais à esquerda do médium e o sustentador ficou mais à direita do médium. É importante. Em alguns casos, não é sempre, mas pode ocorrer na necessidade. Existem casos que tem um dialogador homem conversando com aquele espírito incorporado. E tem uma dialogadora mulher na reunião que ela sente que naquele momento uma mulher falando para aquele espírito teria um efeito diferenciado. E ela vai lá,
encosta o braço, a mão no ombro do dialogador que está ali, ele automaticamente vai dar um passo atrás, sem melindre, vai ficar na sustentação mais à esquerda, e essa então, pessoa do sexo feminino, vem mais à direita e assume o diálogo. E o resultado, maravilhoso. É um desrespeito àquele dialogador anterior? Não, isso chama integração da equipe. Equipes que já estão treinadas para saber que existe um momento para cada situação. Existe um momento que qualquer dialogador vai conversar. Qualquer um daqueles que estão ali presentes na reunião. E existem outros momentos em que tem que trocar o dialogador. Ninguém adivinha antes. É claro que aqui está dizendo que vai ter um dirigente, um dialogador, um médium ostensivo e os outros aqui são sustentação. Ou vai ter 2 médium ostensivo e os outros sustentação. Mas numa reunião mediúnica, conforme vai sendo treinada, mais dinâmica, as pessoas têm ali 5, acima de 2 anos de convivência, eles já aprenderam, já sentiram, já percebem necessidade um do outro só pelo olhar, pelo tom de voz que o outro está falando. O mecanismo da intuição está funcionando. Certo? Agora, no início, tem que ser bem definido. O dialogador, o médium de comunicação, o dirigente. Tem que estar sempre, o dirigente, no caso, vai ficar sempre atento a tudo que está acontecendo. Em outras reuniões, o dirigente vai ser o dialogador. Então, tem várias situações diferentes que fogem àquele padrão que nós estamos idealizando quando estamos lendo aqui. Não fiquem chateados porque eu coloquei adendos, porque aqui a gente está compartilhando uma experiência de 20 anos de mediúnica também. Então não é só ler, é falar o que a gente vivenciou. E casas espíritas grandes e sérias. Não é aquelas casas que ficam inventando regras mágicas, não. Seguindo padrões kardecistas, padrões dos livros do André Luiz, certo? E o dirigente tem que ter um cuidado muito grande, mas aí não é que for específico do dirigente a gente fala. Porque aqui nós estamos aqui nas orientações gerais, né? Vamos para toda a equipe. Respeitar o diálogo dos espíritos, reprimir comportamento ou atitude que favoreça o endeusamento do médium ou de qualquer outro integrante da equipe. Ah, fulano sabe conversar. As comunicações do Beltrano, nossa senhora, cada mensagem. Mas em compensação daquela pessoa ali, não é assim que a gente comporta. Dentro da reunião mediúnica, todas as comunicações são importantes. Tem pessoas que a mediunidade dela é de receber espíritos sofredores. Acolhemos-la. Vamos procurar acolher aquela pessoa da melhor forma possível. Vamos procurar trabalhar com aquela pessoa para que ela possa fazer o seu trabalho bem feito, fazer o seu trabalho com amor, se sentindo respeitada, se sentindo amada ali dentro. Assim como aquele que dá mensagens, comunicações e mensagens muito bonitas, também seja respeitado. Compreendamos que ali tem uma pessoa que, ao longo de suas existências, desenvolveu uma elasticidade maior na sua mediunidade, nas suas possibilidades de comunicação. Ou tem um organismo mais sensível, organismo físico mais sensível, que lhe permite umas comunicações mais completas. E é outro grau de cultura. Nós estávamos uma vez numa reunião, nessa reunião uma pessoa é biólogo e tinha ali várias pessoas de várias outras formações. E como o assunto naquele momento girando em torno da biologia, uma das pessoas que tem mais de um curso superior recebeu uma mensagem compacta, mas pobre, de informações biológicas, conforme o outro que era biólogo recebeu uma mensagem muito bonita, dentro dos padrões que a gente espera e com muitos detalhes das informações, porque ele era biólogo. Então, o espírito vai chegar para passar comunicação com muito mais facilidade do que o outro que tem vários cursos, mas não tem de biologia. Certo? Então, nós temos que respeitar isso também. E não é porque um é melhor do que o outro. Nós somos uma equipe em que cada um tem a sua especificidade, cada um tem as suas características próprias para receber a mensagem. Empenhar-se em manter harmônica a saúde física e psíquica. Olha, gente, o mundo que a gente vive agressivo. Então nós temos que buscar a todas as formas manter essa saúde física e psíquica.
e o médium muito mais. Mas, em compensação, não vamos ficar criticando aquele que está sempre doente, aquele que está sempre tendo algum problema. Um colega meu um dia falou assim: mas você está gripado? É Covid? Ou é essa outra gripe nova que tem aí? Eu falei: eu estou com o nariz entupido, ou com a garganta meio irritada, meio rouco, meio fanho, é o meu normal. Anormal é quando não estou assim. Aí a pessoa, muitas das vezes, as pessoas vão fazer alguns comentários, vão fazer algumas colocações, até mesmo desagradáveis. Porque as pessoas, né, muitas situações, eles querem que um médium tenha um padrão que eles querem. Agora, uma coisa diferente, você está meio fanho, meio gripado e está doente. São muito diferentes, certo? Que aí, nos tratamentos das terapias naturais, principalmente na homeopatia, existe aquilo que se chama exoneração. Então, você toma um remédio, ele vai provocar uma reação em você que vai tirar a secreção. E você tem que deixar ela sair, que se você suprimir a secreção, aí esta partezinha da saúde psíquica vai ser totalmente abalada, porque se a gente suprimir uma secreção que está saindo naturalmente, vai interferir no psiquismo da pessoa, a pessoa vai ficar mais tensa, mais agressiva e mais irritada. Bom, então vamos caminhar. Envidar esforços de melhoria moral pelo combate às paixões inferiores e às más tendências. Aqui é o ponto fraco de todo ser humano. Então, as nossas tendências morais, nós temos que ficar sempre observando. Nós temos um estudo que está até aqui, nós colocamos hoje aqui as nossas playlists, Médios Iniciantes 1, Mediunidade, Reunião Mediúnica, Gelson PL 001. Nesse aqui a gente faz muita abordagem sobre essa questão moral, principalmente entre os jovens, certo? Tem aquela menina bonitinha, rica, entrando para a reunião mediúnica, aí os jovens todos acham que já tiveram o encontro com ela em outras vidas, que estão reencontrando. Mas se ela não é tão bonita, as pessoas às vezes nem lembram de cumprimentar. Então a gente faz uma abordagem nesse assunto específico naquele ali. Então a nossa melhoria moral e as paixões inferiores, no caso de achados, galanteios. É bom que todos ali fossem casados, que todos ali tivessem a sua vida conjugal estável. Mas isso também não quer dizer que a pessoa, por ser casada, tem fazendo esforço pela sua melhoria moral. É uma questão de respeito íntimo, uma questão que cada um tem que primar por si mesmo. Então, as tendências inferiores nós temos que combater assiduamente em nós, e cada um sabe qual é a que ele tem. Tem alguns que nem olha para a cara dos colegas que estão ali, e principalmente das colegas, mas se ele puder trapacear nos seus negócios, ele trapaceia. Então, uma tendência inferior que ele tem que corrigir, certo? Não vamos pensar em tendências inferiores apenas os desvios da paixão humana, das relações afetivas entre os seres humanos. Nós temos que pensar de uma forma muito mais abrangente. Manter-se doutrinariamente atualizado, seja por meio de leituras, estudos ou participações em cursos e seminários. É muito importante participar de cursos e seminários que a Casa Espírita proporcione os cursos e seminários. Então, as alianças municipais e espíritas deveriam estar sempre fazendo seu seminário, 1 por ano, 2, de acordo com a situação. Pequenos seminários maiores, mais abrangentes, envolvendo cidades vizinhas, outros só para eles próprios, mas tem que existir. Tem que existir as mais variáveis formas de integração. O Kardec deixou bem claro isso para a gente no Livro dos Médiuns, que as casas espíritas deveriam ser mais integradas, ter várias, mas comunicarem-se entre si, e não para disputar quem é melhor, mas para trocar informações. E com relação a estudar doutrinariamente atualizado, Yakov nos fala que quanto mais estudamos o Evangelho, é uma forma de evangelizarmos os nossos sentimentos. Então vamos procurar evangelizar nossos sentimentos, vamos procurar estudar o Evangelho. O Livro dos Espíritos é muito importante porque ele vai abrindo leques, vai abrindo janelas de percepção do mundo espiritual. E para os médiuns, o Livro dos Médiuns é uma chave de segurança do seu cofre da consciência, onde você vai depositar aqueles arquivos mais sagrados. Você tem que ter uma chave de segurança, uma senha especial. Estudar o Livro dos Médiuns. Não que ele vai te proteger das obsessões, mas vai te ajudar a discernir as ações dos espíritos mistificadores,
dos espíritos zombeteiros, dos espíritos encrenqueiros. Participar das reuniões de avaliação da prática mediúnica. Aqui, gente, de acordo com o horário, de acordo com o dia da semana. Há pessoas, às vezes, por exemplo, quando a reunião é feita à noite, tem pessoas que terminou a reunião, ele tem que correr para pegar o ônibus. Se ele perder aquele ônibus, o outro vai vir depois de 1 a 2 horas. Que seja meia hora depois, mas ficar no ponto de ônibus meia hora esperando não é agradável. Então nós temos que compreender tudo isso. E outros, o ônibus é de 5 em 5 minutos, mas a cada 5 minutos que passa, aumenta o perigo dele no ônibus e aonde ele vai descer. Então, existe uma infinidade de situações que nós vivemos num planeta de provas e expiações, e o Brasil de norte a sul é uma expiação, regeneração para quase todos nós. Então, dependendo da cidade que a pessoa estiver, principalmente nas grandes cidades, e dependendo das pequenas cidades, o bairro que ele mora, ele tem que ter um cuidado, e aí essas reuniões de avaliação têm que ser bem pensadas. Que tal ter uma reunião uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, fora do horário da reunião mediúnica, como por exemplo no sábado de manhã, um sábado à tarde ou um domingo de manhã, para que façamos a reunião para fazer a avaliação dessa mediúnica. Agora, quando a reunião é no sábado ou no domingo de manhã, muitos outros problemas já deixarão de existir. Aí a pessoa já tem que se programar para estar mais presente ali naquela reunião, ter aquele tempinho após a reunião para dialogar sobre o que foi falado ali, sobre as coisas que aconteceram ali. Cooperar nas atividades de apoio material e espiritual existentes na casa espírita. Colaborar materialmente, levar alimento para a campanha do quilo, material de limpeza para fazer a limpeza da casa, ter o seu momento de meditação, de oração dentro da casa espírita. Então, tem várias formas de colaborar, materialmente e espiritualmente. E também a casa espírita tem conta para pagar. Água, luz, telefone. Às vezes tem faxineiro que tem que ser, ou alguém da área de gerencial, da caixa contábil, dependendo do tamanho da casa, que tem que receber seu salário. Então tem que também ter essa contribuição. Lembrar que é dever de todos, independentemente da tarefa que realize no grupo, primar pela sustentação harmônica da reunião. Isso aqui é muito importante. Primar pela sustentação harmônica da reunião. Vocês têm que estar ali centrado, o mais centrado possível, para que todo o grupo possa estar sendo beneficiado com bons pensamentos, com boas vibrações, com boas energias. Aí você fala assim, mas o mundo que eu estou vivendo, cheio de preocupações, cheio de tensões, eu chego ali e tento aliviar minha mente, mas ela fica pensando. Vai fazendo oração, vai meditando, vai treinando e entrega seus problemas para Deus, para Jesus, para os bons espíritos, e ali dentro você sabe que eles vão precisar das suas energias para atender a espírito. Então naquele momento você vai seguir seu caminho, vai seguir um outro fluxo de pensamento e vai treinando a sair daquele pensamento. O bom é antes fazer uma leitura de um livro do Emmanuel, de mensagem, e todas as vezes ficar pensando naquela mensagem, meditando sobre o que você leu. E também não é feio deixar ele aberto na sua frente. Mas ali a gente faz a reunião à noite e fica só uma penumbra, não dá para ler. Portanto, não tem problema nenhum o livro ficar aberto. Você vai procurar lembrar aquela lição, vai procurar ler uma lição antes de ir para a mediúnica, antes da mediúnica, e durante a mediúnica, se você leu a lição 2 ou 3 vezes, vai ter tópicos que você vai lembrar. Estabelecer o hábito da oração a sós ou em reuniões familiares de estudo do Evangelho como recurso de assistência dos benfeitores espirituais fora da reunião mediúnica. Então, esse hábito da oração, que é um grande problema para nós ocidentais, que a gente tem sempre o hábito de botar culpa para todo mundo e esquecer. Então, a gente tem que estar sempre atento para manter nosso pensamento em oração, manter nosso pensamento elevado, e nós ocidentais temos uma certa dificuldade em manter a concentração, pelo menos é o que mostram alguns dados, algumas pessoas que vão lá ao Oriente e veem como eles acham, ou quando a gente convive com algum oriental, seja indiano, seja chinês, japonês, eles têm uma capacidade maior de concentrar, pelo menos é o que parece.
Aí nós temos que treinar a manter a nossa mente mais focada, mais centrada. E as intoxicações por mercúrio, gente, elas dificultam muito a nossa concentração. Orientação ao dirigente da reunião mediúnica. Quando vai se falar de dirigente, nós temos que ver que é uma pessoa, não é uma pessoa especial, não é uma pessoa para ser endeusada, como ninguém deve ser endeusado, mas uma pessoa que naquele momento vai estar imbuída de certas responsabilidades a mais. Aquela pessoa que chegou inicialmente na reunião, ele chegou na reunião, ele está ali chegando agora, ele tem que ser orientado, ele tem que aprender a estar ali dentro da reunião. Mas aquele que já está lá há anos treinando aquela reunião, ele tem que ficar mais centrado, mais atento, e às vezes ele vai estar precisando de ajuda também. Quantas vezes o dirigente está precisando de ajuda, certo? O dirigente é a pessoa que preside os trabalhos. É o responsável pela realização da tarefa no plano físico, a abertura, desenvolvimento e conclusão. Sendo assim, coordena, supervisiona, acompanha e avalia as tarefas inerentes à prática mediúnica. Isso é uma fala da Sueli Caldas-Schubert, e ela deixa sempre entender que a reunião tem um dirigente e assim sucessivamente, cada um na sua função. Agora, a questão de ter mais de um dirigente, porque tem que ter o substituto. Então ele não é dirigente, ele é o segundo, o vice-dirigente, vamos dizer assim. Mas, repito, quando a reunião está embasada na relação de amor, de respeito, de compaixão, de solidariedade dentro do grupo, quando todos estão ali fazendo bem feito aquele trabalho que precisa ser feito, que precisa ser executado, então não tem motivos, não tem melindre, não tem aquele susto de achar, não tem que ser assim. Não tem. As coisas acontecem naturalmente. Opa! Volta aqui. Então as coisas acontecem naturalmente. É importante nós entendermos isso. Tal tarefa deve ser delegada ao trabalhador espírita que tenha bom conhecimento da doutrina espírita. Então o dirigente ele tem que conhecer a doutrina espírita. Que se mantenha doutrinariamente atualizado e que demonstre esforço perseverante no tocante à sua reforma íntima. Embasada no Evangelho de Jesus, deve ser alguém que tenha ascendência moral sobre o grupo, fundamentada no exemplo. Aqui, gente, nós temos que ser bem maduros, nós temos que ser bem responsáveis, porque quando nós estamos sendo responsáveis, a gente não vai querer seguir o exemplo de A, de B ou de C. Nós vamos agir com responsabilidade. Nós vamos trabalhar com responsabilidade. Nós vamos fazer nosso trabalho de forma a que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Certo? Então, o dirigente, muitas das vezes, ele vai ter que ser cobrado pelo grupo em determinadas circunstâncias. Não é, ele é o dirigente, o grupo tem que ser submisso a ele. Não é assim. É uma equipe. Equipe, todos participam, todos se integram, todos se ajudam. Aí o 51 nós vimos na página anterior, o livro Obsessão e Desobsessão, a palavra de Sueli Caldas-Schubert. E aqui, esse número 52, ele está relacionado ao livro Conduta Espírita. São também condições desejáveis ao dirigente encarnado do grupo mediúnico reportar-se à coordenação geral a qual esteja vinculado para prestar informações solicitadas. Então, ele é dirigente da reunião mediúnica, o grupo que trabalha dentro da equipe de coordenação dos trabalhos mediúnicos da casa pode pedir uma informação sobre o médium, como o fulano está se portando ali dentro. Tem alguém lá que está se destacando, que pode ser dirigente de uma outra reunião mediúnica? Ele tem que ser sincero nisso, tá bom? Estimular a integração da equipe nas atividades da casa espírita. Então você tem que estar lá participando da campanha do quilo, da visita aos lares, das visitas ao hospital. Ou seja, tem que ter mais uma ou duas tarefas dentro da casa espírita de acordo com as circunstâncias, com os fatores. Então as pessoas têm que se integrar nessa tarefa para que a reunião seja mais coesa, para que as pessoas tenham mais afinidade entre si
e mais amizade. E sempre com respeito. As pessoas têm que aprender a ter o gosto de trabalhar junto, o gosto de trabalhar em equipe. Acompanhar a assiduidade dos componentes do grupo, adotando medidas cabíveis, segundo os preceitos da fraternidade e da seriedade, decisivos na execução da tarefa. Então, esse trabalho de assiduidade, como nós estamos ali dentro, quais preceitos de fraternidade nós estamos usando, nós estamos integrando ali, se estamos procurando estar todo mundo junto, fazendo da forma melhor possível. Então, tudo isso é importante para que o trabalho seja compensador, para que todos estejam ali fazendo da melhor forma possível. Acompanhar a assiduidade dos componentes e do grupo, adotando medidas cabíveis, segundo os preceitos da fraternidade e da seriedade, decisivos na execução da tarefa. Então, esse tópico aqui é muito importante, porque nós temos que estar atento a essa integração entre todos do grupo, essa integração entre as pessoas que estão ali e procurando estar todo mundo junto de uma forma saudável, de uma forma amorosa, de uma forma construtiva. E a assiduidade é muito importante. A pontualidade é muito importante. Cada um com as suas características, mas tem que ter assiduidade e pontualidade. A gente tinha uma colega de tarefa que ela chegava assim: ah, você não sabe a dificuldade que eu encontro para chegar aqui. Eu tenho que ficar esperando ônibus para fazer isso, fazer aquilo, fazer aquele outro. Mas, naquele dia da semana, ela chegava 2h30 antes. Sério, 2h30 antes, participava de uma outra tarefa. Aí, tal, passava, encontrava alguém, batia um papo, encontrava outra, cumprimentava, mais um papo daqui, um papo dali. Chegava 15 minutos atrasada. Mas não é porque ela teve que pegar um ônibus que a dificultava, mas sempre falava: você não sabe a dificuldade para eu pegar o ônibus. Eu falei: mas espera aí, mas você não está aqui desde as 5h30? São 7h30. Às vezes tem que ter muita paciência. Manter o clima de seriedade da reunião, segundo as orientações existentes, especialmente em Um Livro dos Médiuns. A reunião tem que ser séria, não pode ter brincadeirinhas, piadinhas. Isso é para outro momento, é para outra hora, não é para período que antecede a reunião mediúnica e muito menos dentro da reunião mediúnica. Vigiar para não se deixar conduzir por excessiva credulidade no trabalho direcional, nem alimentar igualmente qualquer prevenção contra pessoas ou assuntos. Dirigente. Então tem que trabalhar, tem que respeitar o assunto, a pessoa, as circunstâncias, a situação. Não ser muito crédulo quando o espírito chega dando alguma notícia, mas também não sendo incrédulo para não acreditar em nada daquilo. Tudo tem que ter um bom senso, tudo tem que ter uma ponderação para que as pessoas, em geral, ajam de uma forma mais construtiva, mais compatível com a necessidade daquele momento. Exercer, se necessário, a função de esclarecedor, eximindo-se de médium ostensivo, por não ser possível desempenhar ambos os encargos. Então aqui nós temos o número 53 e 54, que também está no livro Conduta Espírita. Aí, gente, conforme já dissemos, conforme a pessoa vai adquirindo experiência na reunião, vai passando o tempo, as coisas ficam mais flexíveis, não vão ficar tão engessadas quanto no início. Você já está lá 2, 3, 4, 5 anos na reunião mediúnica, ou até mais do que isso. Então você já aprendeu, já treinou, já tem condições de lidar com certas situações da melhor forma possível. Tá certo? Então eu já vi reunião onde todas as pessoas eram dialogadores. Quem tinha mediunidade ostensiva era médium ostensivo e todo mundo era da sustentação. Ou seja, era uma equipe tão gostosa da gente trabalhar que era tudo perfeitamente integrado. Cada um estava ali fazendo a sua função, mas pronto para fazer mais uma. E fazia tudo naturalmente. Era uma coisa automática, certo? As pessoas iam para aquele atendimento, iam para aquela... tomavam a postura certa, coerente e correta na hora certa. E às vezes a pessoa era um médium ostensivo, às vezes ele também dialogava, mas isso não é para todas as equipes. Tem equipe que ela é engessada mesmo, e tem que ser engessada, né? Cada um faz a sua função e pronto. Qualquer coisinha diferente, esses outros já ficam cheios de melindres, porque ainda não tem aquele entrosamento de equipe, estão em treinamento. Então, existe aqueles que estão em treinamento, existe aqueles que estão vivenciando
o bem-estar entre as pessoas. E tem gente que nós temos afinidade natural. Naturalmente nós temos afinidade de estar ali integrando a atividade, integrando a tarefa, integrando gostosamente a função que nós temos que exercer naquele momento. Exercer, se necessário, a função de esclarecedor. Então, o dirigente pode esclarecer, mas não deve receber incorporação. Não deve, não quer dizer que não pode, porque já participamos de reunião onde todos eram tão bem integrados ao trabalho que as coisas aconteciam tudo de uma forma muito natural, de uma forma muito espontânea, com resultados maravilhosos. Confiar na própria intuição, colocando-a em prática, recordando que os bons dialogadores são bons médiuns intuitivos. Intuição é como um pensamento que vem paralelo ao seu, você sabe que não é seu, e aí você vai entender, e muitas das vezes, com o treinamento, claro, sempre com treinamento, você vai verbalizar aquela intuição para esclarecer aquele espírito. Como, por exemplo, a pessoa está lá dialogando com o espírito e, em um dado momento, ele fala assim: olha, sua mãe está aqui. Ele não está vendo a mãe dele. Ele teve a intuição e o espírito, então, começa a chorar ou começa a ficar muito bravo. A relação com mãe tem para todos os gostos. E, infelizmente, no mundo que nós vivemos, numa terra de prova e expiação, tem relações que são bem desagradáveis, são bem doloridas para aquelas pessoas. Ser atencioso, sereno, compreensivo no trato com enfermos, encarnados e desencarnados, aliando humildade e energia, tanto quanto respeito e disciplina, na consecução das próprias tarefas. Lidar com as pessoas é muito delicado. E uma tendência natural do ser humano é, quando está lidando com alguma autoridade, a ser dócil, amigo, bondoso. E quando está lidando com alguém subalterno, é ser uma pessoa mais grosseira, mais formal. Mas nós temos que aprender a agir de uma forma respeitosa em qualquer situação. Agir com amor em qualquer situação. E na hora que nós estamos lidando com os espíritos encarnados e desencarnados, as coisas ficam mais delicadas, porque tem espírito desencarnado que ele chega ali achando que ele é uma grande autoridade do passado. Como lidar com ele? Como lidar com aquela situação? Então, são situações diferentes, diferenciadas, que nós temos que aprender a lidar. Desenvolver bom relacionamento com os integrantes do grupo, agindo com imparcialidade. Essa questão é uma das mais delicadas, porque cada um tem seus milímetros, cada um tem seus problemas que carregam consigo, mas tem que saber respeitar. Todos têm que saber respeitar. Todos têm que saber se integrar dentro do grupo. Não é só o dirigente, não é só o dialogador. Todos têm que saber. E se todos se empenham em serem bons integrantes, em serem bons companheiros, naturalmente as coisas acontecem com naturalidade e da melhor forma possível. Certo? Porque burro velho de queixo duro fica difícil de colocar no caminho reto, né? O ditado popular de quem mora na roça, no interior, né? Então, sabe muito bem que é isso ali. E colocar um bom relacionamento entre os integrantes é um compromisso de todos, principalmente do dialogador, do dirigente, mas todos têm que estar. Faz parte da nossa boa relação, faz parte da nossa educação espiritual, da nossa educação em geral. Saber ouvir e ser objetivo no falar. Tem que treinar. Né? Tem que treinar, tem que saber ouvir, tem que saber falar, tem que ter objetividade na hora de falar. Agir como mediador e evitar a polêmica para que se mantenha o bom entendimento entre os participantes e o atendimento aos manifestantes desencarnados. Essa questão de ser mediador, a gente tem que ver que a gente às vezes já nasce com essa tendência. Então, eu tenho muitos primos, e a gente sabia ali dentro do grupo, dentro desses nossos primos, são mais de 60. Então, a gente tem aqueles grupinhos, né, os 10 mais velhos, depois 10, mais 10, mais 10, né, tem esses grupinhos assim. Mas a gente via nitidamente aqueles que sabiam mediar, que sabiam agir, às vezes não era bem visto, mas mediava.
e tinha aqueles que estavam sempre botando lenha na fogueira, sempre criando uma encrenca, sempre querendo apagar fogo com gasolina. Então, quando as pessoas têm essa possibilidade de conviver com muitos parentes assim, fica mais fácil da pessoa entender e ver mais ou menos as polêmicas e as dificuldades que existem dentro de uma reunião mediúnica, certo? Então tem aqueles que vão ser mediadores, que vão ser um ponto de equilíbrio, e tem aqueles que vão estar ali para criar problema. E aí o dirigente, o dialogador e todos os integrantes do grupo têm que saber mediar para que o problemático vá se educando com o tempo. Porque ele é importante o que ele está trazendo espíritos encrenqueiros, certo? Espíritos estovados. E a partir daquele momento que eles vão sendo educados, vão sendo orientados, automaticamente essa pessoa também vai se educando, ela vai se tornando mais dócil. Saber usar de firmeza nas atividades de direção a todos, tratando com gentileza e lealdade, respeitando-lhes as características individuais. Então nós já falamos aqui bastante sobre característica individual, mas nós temos que tratar as pessoas com lealdade, tratar as pessoas com amor, com compreensão, para que todos nós possamos estar sempre imbuídos dos bons sentimentos, sempre imbuídos dos bons ideais, nessa relação delicada que é com os médiuns e com as pessoas que estão ali com a gente, que estão vivenciando aquele momento. Saber usar com firmeza, saber usar de firmeza nas atividades de direção a todos, tratando com gentileza e lealdade, respeitando-lhes as características individuais. Então, cada médium tem a sua característica, cada médium tem as suas possibilidades, e o trabalho do dirigente, de todos os integrantes, é respeitar essas características. Tem pessoas que elas são mais autoritárias, elas falam de forma mais firme, às vezes até um pouco ríspida, mas tira ela da mediúnica para vocês verem. Então a pessoa precisa ser daquele jeito, mais firme, um pouquinho mais azeda, né? Mas nós temos que aprender a conviver. E tem aqueles que são dóceis, serenos, mas na hora de dialogar com um espírito, aquela docilidade, aquela serenidade, às vezes não dá o resultado esperado. Então nós temos várias situações. Lidar dentro de um grupo mediúnico são normalmente em torno de 14 pessoas, 14 personalidades, cada uma com as suas tendências, com as suas manias, e temos também para cada 14 vezes 4, 4 vezes 4 vezes 6, 4 vezes 1, 4 e 1, 5, 56 espíritos, no mínimo, que são espíritos que convivem no dia a dia com a pessoa, e mais aqueles que virão para a manifestação. Aí se torna multiplicar por 4, 54 vezes 4, vai ficar um pouquinho maior, né? Então vai passar de 200. E com isso nós vamos vendo que dentro da reunião mediúnica existe muitas personalidades. Mas tem uma coisa interessante. A grande maioria ali dentro ficam dóceis, educados, serenos depois, né? Mas nós temos que saber lidar com as diferenças, com as particularidades de cada um, com as tendências de cada um, e orientando sempre com amor e carinho, mediadoramente, para que as pessoas consigam conviver bem e em paz. Nesse sentido, procurar conhecer os participantes, suas possibilidades, potencialidades, dificuldades e necessidades, colocando-se à disposição para ajudá-los no que for possível, sem ferir-lhe a intimidade e o livre-arbítrio. Aí, à medida que a gente vai conhecendo os participantes, conforme nós dissemos, as coisas ficam mais maleável. Então, fica muito mais fácil para que as pessoas incentivem as potencialidades de um e também entenda que tem que polir as dificuldades do outro. E se todo mundo estaria voltado para o crescimento íntimo, para o aprimoramento espiritual, as coisas ficam mais serenas. As coisas vão ficar mais fáceis de caminharem, de se integrarem entre o grupo, entre equipe. Eu prefiro equipe do que grupo.
Desaprovar o emprego de rituais, imagens ou símbolos de qualquer natureza nas sessões segundo a pureza e a simplicidade da prática do espiritismo. Eis um detalhe muito importante. Eis um detalhe fundamental, que é lidar com essas adversidades que possam aparecer, tentando... É muito complicado, mas mostrar para a pessoa a responsabilidade, mostrar o amor que deve carregar em si e as atitudes compatíveis com aquilo que a doutrina espírita ensina. Então, sem ritual, sem símbolos, sem aquelas tendências que normalmente as pessoas querem colocar, querem trazer, mas deve-se evitar. Conduzir as dificuldades com tato, energia, humildade e empatia. É para poucos, mas é um treinamento importante para o nosso próprio crescimento e aperfeiçoamento. Ponderar sobre a real necessidade de aplicação do passe durante a realização da reunião e quando da comunicação dos espíritos. Nós temos o Papa Passe, aquela pessoa que está sempre querendo passe. Mas dentro da reunião mediúnica, se o médium está pedindo passe, dê o passe. Dentro da reunião mediúnica, se o médium quer o passe, dê o passe. Ajudando-nos mutuamente uns aos outros nesse momento é que vamos ter um melhor resultado. E com o tempo, aquele médium que está toda hora precisando de passe, ele vai deixar de ter aquela necessidade. Possibilitar a avaliação da reunião coordenando-a. Então, a pessoa tem que saber avaliar a reunião, coordenar esse processo de avaliação com maturidade. Que se alguém falar assim, tá tudo muito bom, mas o dialogador não está sabendo dialogar não. Naquele momento, a pessoa está meio azeda por algum motivo e tem que saber ouvir, tem que saber se corrigir, tem que buscar se aprimorar. Possibilitar essa avaliação é possibilitar o crescimento de todos, é possibilitar que todos busquem se aprimorar, busquem entender que é um grande caminhar para a perfeição. Orientações aos médiuns esclarecedores, que também são chamados de dialogador ou doutrinador. O médium esclarecedor é a pessoa na reunião. Orientações ao médium esclarecedor, dialogador ou doutrinador. O médium esclarecedor é a pessoa que, na reunião, tem a função de ouvir, dialogar e esclarecer os espíritos necessitados de auxílio que se manifestem na busca de um socorro. Está muito ruim. Muito ruim. Orientações ao médium esclarecedor, dialogador ou doutrinador. O médium esclarecedor é a pessoa que, na reunião, tem a função de ouvir, dialogar e esclarecer aos espíritos necessitados de auxílio, que se manifestam em busca de socorro. Ele se mantém consciente de que se encontra perante uma criatura humana que sofre e que, muitas vezes, desconhece a real situação em que se encontra. Assim, é importante que, na realização da tarefa, apresente as seguintes condições. Então, gente, os espíritos vão se manifestar, principalmente através da psicofonia, e aquele médium psicofônico, então, ele tem que aprender a passar a mensagem. E quem que vai conversar com esse espírito? Quem que vai orientar esse espírito que está falando ali no momento, precisando de ajuda? É o médium esclarecedor. Então, o médium esclarecedor, ele tem que ter muita habilidade, muito jogo de cintura e uma boa intuição para poder cumprir bem a sua função. Ter base doutrinária espírita e vivência evangélica. Não basta você simplesmente conhecer a doutrina espírita se você não vivencia o evangelho, não vivencia o sentimento de amor, de caridade. Aí você está lá assistindo o seu jornal da noite e está lá xingando as autoridades, xingando qualquer notícia de crime que passa, e depois você chega na reunião mediúnica e você quer conversar com os espíritos falando para ele perdoar, se você não perdoa. Tem que aprender a assistir a uma reportagem com neutralidade, com serenidade
e procurar fazer da melhor forma possível, procurar esclarecer da melhor forma possível a si próprio e aqueles, coitados daqueles espíritos que chegam ali sob as mais variadas circunstâncias e situações. Certo? Esclarecer com ponderação, consistência doutrinária e amor, para que pela palavra seja revestida de autoridade moral. A sua palavra tem que ter autoridade moral, a sua palavra tem que ser apaziguadora, tem que ser mediadora, tem que compreender aquele espírito que está se comunicando, tem que ter empatia para entender o sofrimento dele e levar uma palavra de esclarecimento da doutrina. E a partir do momento, olha, naquela situação que você estava, naquilo que você sofreu, eu pensaria igual você. Mas se a gente levar em consideração todo o tempo que já passou e o sofrimento que você ainda está vivenciando, então se você perdoar é mais lucro, é melhor para você. Então a gente vai mostrando para o espírito que você entendeu o sofrimento dele. Lógico que a gente falou aqui de uma forma resumida, de uma forma bem objetiva, que lá na hora a gente não vai falar desse jeito, certo? Mas é para que a pessoa tenha uma ideia, que tem que ter a empatia de saber que você sentiria as mesmas coisas que aquele espírito, mas ponderando a situação, olhando para um outro ângulo de visão, dentro do sentimento cristão, tem outras oportunidades para que ele possa crescer e se aprimorar. Lembrar sempre desta oportuna orientação de Kardec. Por meio de sábios conselhos, é possível induzi-los, os espíritos, ao arrependimento e apressar o progresso deles. Isso é muito importante nós entendermos. Esclarece-nos a espiritualidade que a orientação que é dada aqui no Brasil para os espíritos, eles melhoram-se em até 3 meses. E nos outros países, mesmo no trabalho feito no campo espiritual dos outros países, pode levar até 6 anos. A diferença faz é que nós já temos um padrão mental predisposto ao perdão, predisposto à solidariedade, à compaixão. Isso é importante que a gente desenvolva. Ter discernimento na execução da tarefa, mantendo-se em vigilância contínua, a fim de não ser prejudicado pela vaidade e pelo apego à função exercida. Não temos que ter apego às funções. Já falamos aqui que dentro da reunião mediúnica tem que ter uma integração. Eu acho até que eu extrapolei um pouco nos comentários, colocando muitos dados adicionais, baseado na experiência que é vivenciada, mas aqui se o médium achar, o esclarecedor, achar que ele é o melhor, que só ele sabe, que só ele pode fazer, então as coisas ficam complicadas quando a gente depara com aqueles casos que não dá para o outro conversar. Então, se tem alguém da área da saúde, chega um espírito da área da saúde, bom, seria ideal que ele pudesse conversar com aquela pessoa da área da saúde. Assim como se vem um querendo falar de política, que é alguém que entenda de política para conversar com ele. Agora, nem sempre isso é possível. Então, os esclarecedores têm que ter muito jogo de cintura para poder conversar com os espíritos dentro daquilo que eles precisam ouvir, dentro daquilo que eles precisam, que precisa se conversar com eles. Cultivar o hábito da oração, considerando as investidas dos espíritos desarmonizados. E aí, gente, nós temos que contar com nossos protetores e mentores, porque nós temos espíritos no plano espiritual com as loucuras mais loucas possíveis, certo? Um joguinho de palavras para vocês entenderem que é bem complicado. E aí a gente tem que estar sempre cultivando o hábito da oração e lembrando que os nossos protetores e mentores estão sempre próximos a nós, pelo mecanismo do pensamento, para que a gente possa sintonizar com eles e vivenciar um bom sentimento, um padrão de amor uns pelos outros. Ponderar sobre a real necessidade da aplicação do passe durante a manifestação dos espíritos. Essa daqui é uma situação muito delicada. Agora, não deixe o médium sem o passe. Não deixe o médium sem a devida orientação. Não deixe o médium sem o devido socorro que ele pedir naquele momento. Nós temos que aprender a fazer isso. Ater-se-á a função de esclarecedor, eximindo-se de exercer a de médium ostensivo por não ser possível desempenhar ambas as funções
E a gente vai falar aqui com segurança, com todas as características da qualidade que nós precisamos. Então, nós já vimos, conforme dissemos, médiums trabalhar em todas as funções dentro da reunião mediúnica. É para todos os médiums? Claro que não. São pessoas que já têm 5, 10, 15, 20 anos de experiência. Então ele consegue fazer isso dentro de um grupo que ele tem confiança nesse grupo. Então são vários fatores que devem estar sempre inseridos na boa relação do grupo, na boa relação de interação do grupo. Um grupo que está começando, ele tem que seguir todos os preceitos conforme está aqui, ipsos fatos, sem nenhum adendo, até que todos estejam bem familiarizados com a situação, estejam bem dentro daquilo que se espera de cada um, para que tenha as possibilidades integrativas, conforme nós mencionamos. Então, é possível ter integração? Tem, é possível, mas depois aí de 5, 10, 15, 20 anos de trabalho. E não é para todos. Tem médium que tem 30 anos de trabalho, mas ele não tem a segurança que se espera. Então, a questão da experiência é uma questão que cada um vai treinar, cada um vai aprender, e cada um tem que saber o momento dele dar o passo, saber o momento dele tomar as atitudes, saber o momento que não é para todos, não é igual para todo mundo, de tomar aquela atitude mais compatível com aquela necessidade daquele momento ali. Portanto, cada um sabe até onde pode ir, cada um sabe aquilo que pode fazer e exercer, e logicamente que se você sente-se seguro para exercer as funções naturais que você tem potencial, e a equipe que está junto com você te passa a segurança de te atender nesses momentos, é uma situação. Se você não tem a segurança, se a equipe não te passa a segurança, você vai se abster de trabalhar de médio, como médio ostensivo dentro de uma reunião, que você é o dirigente, que você é o dialogador, que você tem outra função diferente. Inclusive, no livro Desobsessão, o André Luiz diz que um médium pode ser uma função, por exemplo, de médium de comunicação numa reunião, e na outra ele ser sustentação ou dialogador. Então, existe a possibilidade de trabalhar em duas reuniões mediúnicas, exercendo funções diferentes em cada uma delas. Está lá no Desobsessão. E também esses textos aqui, com o número 57, é a orientação do livro Conduta Espírita, de André Luiz. Observação. Cabe ao dialogador as mesmas atribuições do dirigente da reunião, quando for necessário substituí-lo em suas ausências ou impedimento. Então, aqui a gente vai entender que tem o dirigente e tem o dialogador. No dia que o dirigente não tiver, o dialogador automaticamente é o dirigente. Pode ser diferente em alguma casa espírita? Claro que pode. Mas a tendência natural é que o dirigente e o dialogador tenham funções semelhantes e um substitui o outro na função que cada um exerce. Orientação aos médiuns de efeito patente. O médium ostensivo ou de efeito patente são os que propiciam a produção de efeitos mediúnicos evidentes e inequívocos, ensejando a manifestação dos espíritos. Aí, gente, o médium que ele está chamando aqui de patente é o médium da incorporação, é o médium que vai estar recebendo a comunicação daquele espírito, é o médium vidente também, ele vai falar mais à frente, que está vendo os espíritos aqui embaixo, é o médium que apenas psicografa. Então, são os três médios no caso aqui: psicofônico, psicografia e vidente. Aí você fala assim, mas e um médium de efeitos físicos pode existir nesse momento? O médium de desdobramento pode existir nessa reunião? De acordo com a característica da reunião, claro que pode. Lembrando que o médium de materialização tem que ter muito cuidado consigo mesmo e com os integrantes da reunião. Porque para produzir materializações,
tem um conjunto de fatores que devem ser observados, tá certo? Então, os médiuns ali patentes nas reuniões, aqueles mais comuns, são os psicofônicos, o psicográfico e o vidente. Esses três, aqueles que estão mais presentes, eles vão estar produzindo as reações, os fenômenos, né, que serão trabalhados pelo dialogador e pelo o dirigente. O livro dos médiuns, na segunda parte, apresenta importantes informações a respeito da grande variedade de médiuns, as quais devem ser conhecidas dos integrantes do grupo mediúnico. Para tanto, recomenda-se aos médiuns. O que vai recomendar aos médiuns? O que nós vamos esperar dos médiuns? Ter base doutrinária espírita e vivência evangélica. Então, não basta simplesmente conhecer a doutrina espírita, tem que vivenciar o evangelho. Seguir cuidadosamente as orientações da organização e funcionamento da reunião mediúnica. Esses médiuns patentes, eles têm que ser muito fiéis ao que está sendo falado. Porque o vidente vai estar vendo o que está acontecendo. O da psicofonia vai estar dando expansão para que o espírito se comunique, para que ele mostre que ele está ali, para que ele diga por que ele está ali. E o médium da psicofonia, da psicografia, vai estar escrevendo, também dando todas as evidências de que tem um espírito ali precisando de ajuda ou passando orientação. É comum que o médium da psicofonia também seja médium da psicografia, em situações das mais variadas e delicadas possíveis, que nós temos que ter muito cuidado para não falar assim, você é da psicofonia, você é da psicografia, ou você só faz isso, ou você só faz aquilo, ou você tem condições de fazer as duas. Muito cuidado, muito respeito, muito carinho pelos médiuns, para que eles possam trabalhar com segurança a mediunidade que eles têm, que é latente nele, e depois, se for o caso, ele desenvolva também a outra. Lembrando que no livro dos médiuns, Kardec diz que quem quer ter várias mediunidades acaba não tendo nenhuma. Colaborar na manutenção do clima harmônico e de bem-estar da reunião. Todos têm que estar contribuindo, né? Todos. E a reunião mediúnica, ela precisa desses colaboradores, elas precisam dessas pessoas que estejam fazendo a sua parte, contribuindo com a sua parte, oferecendo o melhor possível para aqueles corações que estão ali. Auxiliar efetivamente o espírito comunicante e o médium esclarecedor durante as manifestações mediúnicas. O médium está dando comunicação. Aí, o dialogador vai conversar com o espírito e o médium tem um rançozinho com aquele dialogador. E ele vai começar a querer dificultar as coisas para o dialogador. Então ele está criando um problema para ele, principalmente para ele, e dificultando o esclarecimento daquele espírito. Então o médium que vai dar a comunicação, o médium esclarecedor, o médium que dá a comunicação ostensiva, né? E o médium esclarecedor tem que ter muita afinidade, tem que ser muito amigos, muito respeitadores um do outro, para que as coisas aconteçam da melhor forma possível, para que as coisas aconteçam de forma a ser engrandecedora para todos. Autoavaliar com bom senso as comunicações mediúnicas que transmitem. Essa mensagem que eu passei é muito perfeita, ela é a melhor possível? Não. É uma mensagem que você passou, é uma mensagem que pode ser a melhor possível que aquele espírito podia dar, mas ela não é a melhor possível para passar para os outros, para passar aquela mensagem como forma de esclarecimento dos outros. Então, são integrações diferentes, momentos diferentes e reações diferentes, e objetivo diferente para cada reunião, para cada mensagem. As mensagens, elas têm o cunho de deixar que o espírito fale o que ele precisa de falar. Agora, não é para a gente aceitar o que ele está falando, não é para a gente acreditar no que ele está falando. De uma forma, conforme foi falado antes, né? De uma forma crédula e com um pouco de insensatez.
porque tudo tem que passar pela peneira e pela ponderação do bom tempo, bom senso. Tudo deve passar pela peneira da ponderação do bom senso. Portanto, aceitar sem melindres a análise das mensagens mediúnicas que veiculam, né? Então, aceitar sem melindres a análise das mensagens mediúnicas que veiculam, que passam para o outro, que vão procurar se expressar ali naquele momento. Revelar compromisso com a tarefa voluntariamente aceita, mantendo-se pontuais e assíduos às reuniões. Então, o médium tem que estar ali de corpo e alma. Ele aceitou voluntariamente, mas ele tem que ser pontual, assíduo e fazer tudo aquilo ali com muito amor, com muita compaixão, com muita responsabilidade. Cada um de nós, então, tem um conjunto de atitudes e ações que temos que tomar, conjunto de atitudes e ações que precisamos vivenciar para que todos estejam bem, para que todos estejam empreendendo o bom trabalho, as boas ações, as boas realizações para o grupo, para a equipe, principalmente para ajudar os espíritos sofredores. Exercer apenas a função de médium ostensivo, eximindo-se da de esclarecedor, por não ser possível desempenhar ambas as funções. O médium que recebe as comunicações não deve ser dialogador. Mas conhecemos médiuns que dialogam muito bem numa reunião e na outra reunião eles são médiuns de comunicação, médiuns ostensivos. Recebem ali aqueles espíritos sofredores, aqueles espíritos necessitados. Então, no momento certo, numa reunião ele é médium esclarecedor, na outra reunião ele é médium de incorporação. E naquela reunião que a gente falou que era reunião gostosa, era muito comum as pessoas intercambiarem todas as funções com naturalidade. Mas isso é um caso excepcional, não acontece sempre. Orientação aos integrantes da equipe de apoio ou de sustentação. Aí, gente, nós vamos ver a equipe de apoio e sustentação. São equipes que estão ali cumprindo uma função muito importante. Certa vez no seminário, uma pessoa levantou a mão e falou assim: olha, na minha reunião tem uma pessoa que fica lá 10 anos sentado na cadeirinha dele e não pode sentar ninguém naquela cadeira, não pode mudar de lugar. Ele não muda de lugar, é só ali, ele entra calado e sai calado. Porque ele é um médium de sustentação. Por isso a importância desse material, a importância dessa apostila, para mostrar para a pessoa que existe aquele que é de sustentação. Não adianta você querer fazer o médium de sustentação se tornar um médium de comunicação, um médium extensivo. Agora, tem também aqueles médiuns que eles vão para uma reunião para ser sustentação e na outra ele é de comunicação. Isso é uma outra coisa totalmente diferente. É um médium, é uma pessoa que tem essa possibilidade, tem esse autodomínio dele estar na reunião, centrado, integrado na reunião, sem dar comunicação, mas ficando na sustentação, e na outra ele está lá dando comunicação, passando uma mensagem, passando outra. São dois momentos diferentes, são duas reuniões diferentes. Lembra que está lá no Desobsessão que o médium ou qualquer pessoa pode participar de duas reuniões, mas com funções diferentes. As seguintes características são necessárias à execução da tarefa pela equipe de apoio: permanecer vigilante e confiante em todas as etapas da reunião. Você não pode modificar as suas atitudes, as suas ações. Você tem que estar vigilante em todas as etapas, em todos os momentos, em todos aqueles parâmetros a serem seguidos, a serem cumpridos. A pessoa tem que estar 100% presente. Portanto, vigilante e confiante do início ao fim da reunião. Isso a gente não conseguir. Lógico que aqui está colocando a parte ideal. E a vigilância sempre tem que ter alguém para falar: esse assunto não é agora,
esse comportamento não é para agora. Então, a equipe tem que ter aqueles que vão orientando para que não desequilibre no meio do caminho. Nunca permitir-se adormecer durante a reunião sobre qualquer justificativa em que o fenômeno se lhe apresente, porque esse comportamento gera dificuldades para o conjunto, sendo lamentável essa autopermissão. Bom, gente, respeitamos muito o Manuel Filomeno de Miranda, gostamos muito dos livros dele, mas também respeitamos Sérgio Felipe de Oliveira quando ele fala que o médium que dorme na reunião, a chave para saber se está certo ou se está errado é observar como ele sai da reunião. Se ele sai taciturno, mal-humorado, sentindo-se mal, ele não poderia estar dormindo, portanto, ele tem que passar por algum tratamento, passar por algum tipo de ajuda, porque ele saiu mal da reunião. Agora a pessoa chegou, participou da reunião, dormiu a reunião todinha, mas levantou animado, alegre, feliz, melhor do que quando ele chegou. Então, outra situação. Então, o Sérgio Felipe ele dá vários exemplos de pessoas que dormiam na reunião e não poderiam ser retirados, porque a pessoa foi retirada um dia e as coisas não ficaram tão boas como era de se esperar. A sustentação da reunião ficou fraca e o resultado final não ficou tão bom, porque ele trabalhava em desdobramento. E também já vi na reunião mediúnica o espírito da soco na mesa, que falou que um jovem que estava lá tinha que dormir, que acordar, porque ele dormindo atrapalhava todo o trabalho que esse espírito estava fazendo ali na reunião e nas suas imediações. Portanto, cada um trabalha e vai oferecer de um jeito. Nós temos que ter muito cuidado para não sermos taxativos. Eu não gosto de coisas assim, conforme está aqui. Não se permita fazer isso. Tem que ficar firme, acordado do início ao fim. Isso é uma condição ideal. Mas existem exceções que nós temos que respeitar. E aí o Sérgio Felipe deixou a regra lá. Se a pessoa saiu bem, melhor do que entrou, deixa ele dormir. Se ele saiu mal, olho vermelho, sentindo-se mal, tem que se empenhar em manter-se acordado. E para a gente terminar aqui, o nosso último slide, manter-se integrada, concentrada e atenta às solicitações do dirigente, relativas às irradiações, à prece, ao passe, etc. Lembrar que a motivação é fator primordial no bom desempenho das tarefas manter-se integrado, concentrado e atento às solicitações do dirigente, relativas às irradiações, à prece, ao passe, etc. Lembrar que a motivação é fator primordial no bom desempenho da tarefa de sustentação da reunião. Então a pessoa está lá, chegou na reunião, cheia de disposição, cheia de vontade, conforme se espera de uma pessoa que foi para a reunião mediúnica, só está lá tranquilo fazendo a sua parte, fazendo suas orações. Aí aqui fica bem claro que o dirigente pode pedir para uma pessoa da sustentação fazer uma oração em voz alta, não é? Fulano, faz a oração em voz alta. Fulano e fulana, mantém-se um pensamento de radiação de amor por esse nosso irmão aqui. Ou seja, concentrar, atende nenhum passe no médium fulano de tal. Ou seja, tem que ter uma integração natural de todos e aquela integração que é do dirigente estimulando as pessoas a fazerem essa ou aquela situação. E por outro lado também, nós temos que prestar atenção nas responsabilidades que temos, no trabalho que temos que fazer, nas atitudes que temos que realizar dentro do trabalho, dentro das atividades ali presente. E por final, contribuir sempre com a transmissão de energias psíquicas harmônicas e amorosas em benefício dos presentes, encarnados e desencarnados. Tem pessoas que naturalmente ele passa paz, ele irradia paz, mesmo ele estando extremamente tenso. E tem pessoas que, mesmo estando extremamente calmo, ele passa desespero e angústia. Uma característica de cada um. Temos que respeitar,
temos que olhar, temos que orientar e procurar fazer o melhor possível para que todos possam viver bem, para todos que possam desempenhar bem as suas tarefas, que todos possam fazer o melhor possível dentro daquilo que precisam. Trabalhemos, meus irmãos, os nossos sentimentos, as nossas atitudes e ações para que possamos desempenhar o melhor trabalho possível e possamos desempenhar as melhores funções possíveis nesse momento. E assim, a gente está terminando esse estudo aqui. Aguardamos você no nosso próximo capítulo. Colocamos muitas opiniões pessoais. Colocamos muitas das nossas vivências, das nossas experiências. Mas também mostramos a necessidade da reunião ser bem engessada, bem metódica no início. Quando todos estão ali começando, como todos ali estão desempenhando, se preparando para o bom desempenho da mediunidade. E com o tempo, aprimorando-se todos, cada um vai oferecer o melhor de si, cada um vai oferecer aquilo que tem possibilidade para que todos possam fazer a sua realização íntima, cumprir a sua lenda pessoal, cumprir o seu programa reencarnatório aqui com segurança, amor e, logicamente, de uma forma agradável, de uma forma construtiva. Que a paz do Divino Mestre Jesus possa estar nos envolvendo e nos fortalecendo, que possamos trabalhar intimamente para fazermos o melhor possível, para desempenharmos a melhor função possível quando estamos aqui encarnados, enquanto estamos aqui fazendo um pouco pela misericórdia divina, um pouco pelo nosso crescimento espiritual, pelo nosso aprimoramento íntimo. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos dê força para prosseguirmos ao longo da nossa jornada, irradiando paz, amor e sabedoria, e principalmente a bondade e a solidariedade por onde passarmos.